noite, povo de Deus. Quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor e dizer que para mim é uma grande satisfação, por uma vez mais, estarmos gravando este vídeo, para lhe trazer um pouco da mensagem de boas novas. Meus irmãos, antes de estarmos meditando nesse texto que separei aqui para nossa meditação, quero dizer ao meu amigo pastor João Paulo de Araújo que Deus te abençoe, meu querido, de forma poderosa. Obrigado pelo aquele pequeno comentário ali no nosso perfil do Facebook. Deus te abençoe, que Deus continue te usando como Ele está usando, E para mim é um grande prazer saber que sou amigo de um grande pregador como você. Muitas saudades, viu? Fico um abraço. E quero assim, irmãos, compartilhar com vocês uma mensagem sobre nunca desfalecer, porque ainda se pode achar uma fé, Quero meditar com vocês no Evangelho de Cristo, que segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 18, versículo 7 e versículo 8. Se você puder pegar uma Bíblia e meditar conosco, será um prazer, uma grande honra. Vamos meditar e aprender um pouco da palavra de Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 7 e versículo 8. Nos diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamem a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Quero que você guarde esse texto em sua memória e que o Senhor possa nos ajudar a fazer menção de sua palavra. Meus irmãos, aqui pregar sobre nunca desfalecer e achar uma fé cabe nesse texto a qual se encontra em Lucas. Nesse texto aprendemos muitas coisas fundamentais. Tudo começa quando Cristo conta-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo que havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Este juiz, ele era um magistrado romano que não tivesse nenhum interesse particular nas necessidades do povo judeu. Jesus continua a dizer: havia também naquela mesma cidade uma viúva, ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Nós olhamos e vemos aqui que a palavra do Senhor também fala que ela vinha esta mulher. Dá a entender esta expressão vinha, que ela aparecia frequentemente no tribunal. Esta viúva era uma pessoa desamparada, sem nada ao seu favor, a não ser o seu direito. E ela fez um pedido não de vingança, mas uma sentença que a protegesse da sua injustiça. E o nosso Mestre Jesus continua dizendo que por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não teme a Deus, nem respeite homens algum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que não volte a mim e me importune muito. A persistência desta viúva, persistência desta mulher, mostrou o potencial que ela tinha. Essa persistência desta mulher esgotou
com a obstinação daquele juiz. E a gente percebe no próprio texto quando ele diz, né? Quando ele diz que não volte e me importune muito, em uma expressão pitoresca, ele estava dizendo literalmente que não me dê um tapa no olho. O juiz estava em receio daquela mulher de arruinar a reputação, né, por ele não fazer justiça, aparecendo aos seus clientes, que os seus clientes, né, de vez de ajudar, os clientes compelindo-os a implorar a sua parte. Aí disse o Senhor Jesus: ouviu o que foi dito pelo injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamem a Ele de dia e de noite, ainda que tardio seja para com eles? Digo-vos que depressa vem, depressa lhe fará justiça. Aí no versículo 8 ele fala assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Vou botar aqui para vocês me verem. Achará fé na terra? É uma pergunta, meu irmão, que esta mensagem ela amplia sentidos. O empenho constante de Jesus era levar os seus seguidores a reconhecerem a necessidade de estarem em contínua oração para cumprirem a vontade de Deus nas suas vidas. E estando assim, vendo então esse texto, eu aprendo pontos muito importantes, meus irmãos. Primeiro ponto que eu aprendo aqui é que os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 12, ele fala assim: alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação e perseverai na oração. Irmãos, criar uma esperança na necessidade, irmãos, orar em tempos tempestuosos, ele gera uma grande reação. E olha a ordem que tem ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, um versículo difícil de se decorar. Orai sem cessar. O crente ele não pode viver sem oração. O crente não pode viver sem buscar a presença de Deus. O crente não pode viver sem estar com seus pés no Calvário, sem se derramar diante da presença do Senhor. Meu irmão, eu quero lhe dizer nesta noite com a voz profética: clame ao teu Deus. A palavra do Senhor fala que qualquer que pede, recebe, o que busca, acha, o que bate, se abre-se-lhe-á. Busque a presença do Senhor. Aí você fala, Daniel, mas está difícil. Quem disse para você que sua trajetória aqui na terra seria fácil? Irmão, coisa fácil é só em novela, é só em filme que muitos perdem tempo assistindo, de vez de dobrar o joelho e orar, de vez de buscar a presença do Senhor. Sabe o que é interessante aqui, que eu também aprendo com ela? No segundo tópico que eu destaco, é que nesta vida, irmãos, nós temos um adversário que é Satanás. Eu acho muito incrível o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fala, irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar.
Enquanto muitos brincam de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. O inimigo quer destruir, o inimigo quer matar, o inimigo quer fazer você sem direito, esquecido pela sociedade. A oração, meu irmão, pode te proteger do maligno. Quer ver um exemplo? Na mínima oração, como você pede tantas coisas ao Senhor. Pai, olha nessa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Aí ele fala: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Porque o teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Meu irmão, é muito forte essa oração que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, né? E muitos não dão valor a isso. Muitos acham que eu sou de ferro, eu sou Superman, eu aguento tudo sozinho. E esquece de dobrar os joelhos e apresentar a Deus todas as coisas. Por isso que a palavra do Senhor fala: entrega o teu caminho no Senhor e confia nele. Confie no Senhor. Se lance na presença do Pai e busque a presença do Senhor. Essa mulher, meus irmãos, talvez o adversário dela era aqueles que ficavam zombando dela. Uma viúva muito sofria nessa época. Ela não estava buscando ali vingança, como eu disse, ela estava buscando alguém que a representasse. Jesus estava dizendo: se este homem que era tão injusto fez justiça, quem dirá Deus? A palavra do Senhor fala: qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo água lhe dará uma serpente? Meu irmão, Deus nunca vai deixar de atender a tua oração e que vai te proteger. Agora, escute uma coisa. Ser abençoado não quer dizer que é salvo, não. Isso é totalmente diferente. Às vezes Deus protege, Deus guarda, mas a salvação é totalmente diferente disso. Você entendeu? Deus, ele protege, Deus nos guarda todos os dias. Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes a pessoa está lá longe e Deus está protegendo. Deus guarda. Há momentos que Deus permite certas coisas acontecer porque Ele não tem um domínio sobre, Ele não tem aquela liberdade sobre a sua vida, de conduzir a sua vida, porque você não deixa. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando você dobra o seu joelho, às vezes nem você não faz isso. Quando você fecha seus olhos de Deus, eu não aguento mais. Aí Deus fala: agora quem continua sou eu. Aleluia. Não aguenta mais porque você tem lutado sozinho, porque você guerreia sozinho. Entrega no Senhor. O inimigo está à tua volta querendo te devorar, meu irmão. Dobra o teu joelho e Deus vai estar do teu lado. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu favor, para te guardar, te proteger. É interessante que eu destaco a terceira coisa, que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haverá uma aumentação de oposição diabólica aos cristãos, aos fiéis e às suas orações. Meu irmão, o inimigo vai se levantar com força. Com força. Quando ele fala assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sabe o que ele estava dizendo? É como o inimigo ele vai duplicar a sua força nesses últimos dias. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganosos, a doutrinas de demônios. Irmão, tem se crescido tanta heresia. Já são mais de 3.000 heresias espalhadas no mundo. Meus irmãos, a coisa não está para brincadeira. E os crentes têm deixado de orar, têm desprezado a verdade. Pois muitos sabem que o caminho largo é fácil.
mas eu sei que só o estreito que leva para o céu. Aí é por causa de Satanás e dos prazeres do mundo, muitos deixarão de ter uma vida de perseverança na oração. Mateus capítulo 13, versículo 22, ele fala assim: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo, as riquezas sufocam a palavra e ela fica frutífera. Hoje, felizmente, o que permeia o nosso meio, o povo cristão, é a ambição dos homens, o poder dos homens. Não se vê mais ovelha, se vê saco de dinheiro. Mas Deus vai nos livrar desses hipócritas. Deus vai levantar uma geração que não vai se calar. Deus vai levantar uma geração que vai pregar a verdade. Deus vai levantar uma geração que vai anunciar por esses 4 cantos o verdadeiro evangelho, que vão levar a palavra do Senhor. E quando jogarem, meu irmão, eles vão ser recompensados. Eles serão protegidos pelo Senhor, né? Quando às vezes, meus queridos e amados irmãos, nós que levamos a palavra de Deus muito choramos, mas sabe o que me alegra? É que está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 5, que diz assim: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Essa mulher aqui, ela expressa, né, uma perseverança e um pedido para que livrasse ela dos seus adversários, que a justiça viesse livrar do seu adversário. E a permanência, a persistência dela no assunto, sabe, se enquadra nas 3 coisas que eu falei, que nós devemos estar na oração. Nosso adversário, Satanás, está ali ao nosso derredor, e nós devemos continuar assim até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Até Cristo vir arrebatar a sua igreja. Até Cristo vir levar o seu povo, meu irmão. E Jesus, ele quando faz essa pergunta, quando porém vier o Filho do Homem achará fé na terra, esta pergunta provavelmente indica que à medida que se aproxima a volta de Cristo, o mal se tornará cada vez pior, de modo que muitos da igreja se apostatarão da fé em Cristo. E por isso esta passagem tem uma ligação com Mateus capítulo 24, versículo 11 e versículo 13, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, acabará, né? Hoje, meus irmãos, tá difícil. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 1, ele fala assim: e depois dessas coisas ouvi do céu que uma grande voz e uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra, poder pertence ao Senhor nosso Deus. Aí, eles adorando ao Senhor, honra e glória, louvor e adoração. Aí sabe o que chama a atenção lá em Apocalipse 22, versículo 1? Quando ele fala assim: e mostrou-me um rio puro de águas de vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Quando nós vamos clamando aqui embaixo, meu irmão, essa água vai descendo, essa água vai purificando. Isso aí é uma explicação do que acontecia no tempo dos nossos pais, que quando oravam, quando buscavam, era criança sendo batizada com línguas estranhas, era paralítico andando, era cego vendo, porque a oração do povo subia no trono de Deus. E hoje, por que acalmou? Porque hoje parou em muitos lugares. Porque hoje não temos aqueles profetas que quando falava, abria a boca, a gente tinha tanto medo de Deus revelar pecado que se escondia dentro do banheiro. Ei, meu irmão, vou lhe dizer uma coisa:
ainda não morreu os profetas, ainda não acabou a geração eleita, ainda não terminou a geração de pregadores que levarão a poderosa mensagem do Senhor, sem hipocrisia, sem iniquidade. Ainda haverá uma geração que ainda tem dentro do seu coração a verdade, a sã doutrina, e que leva os princípios da igreja primitiva. E eu quero assim dizer a você que se tivermos uma vida constante em oração, perseverança, grandes coisas virão da parte de Deus. Se mesmo um juiz injusto fará aquilo que é direito, quanto mais Deus. Basta buscarmos a Deus, pois diz a sua palavra, João 15, versículo 3, porque sem mim nada podereis fazer. Confie em Cristo e tenha perseverança, não desfaleça. Não desfaleça, ainda pode se achar fé. Lá no finalzinho ainda pode se achar fé. Aquele cego de Jericó é uma mostra disso. Quando Jesus passou, a primeira coisa que ele perguntou foi: quem é este que passa? E falaram: é o filho, é Jesus Cristo. É aí onde ele gritou: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se você olhar em nossa última mensagem postada no YouTube, montando meu cenário, você vai ver que a gente falou sobre notar a presença de Jesus. Note a presença de Deus na tua vida, meu irmão, e saiba que uma oração feita pelo justo há muito em seus efeitos. Há muito em seus efeitos. Então que você guarde esta mensagem e que saiba que não é tarde para que você volte aos caminhos de Jesus. O inimigo quer tragar a tua vida, o inimigo quer destruir a tua vida. Ele dá conformidade, ele dá prazer, mas tudo isso será tirado quando você morrer, meu querido. Quando você morrer. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ah, Natanael, nesses dias meu amigo falou: Natanael, mas Deus ele é amor. Deus é amor, mas ele é juiz também. Da mesma maneira que ele vai mandar homem para o céu, ele vai mandar homem também para o inferno. Não se lembre que naquele grande dia ele será juiz. E eu falo isso, sabe por quê? Porque aqueles que perseverarem na oração, eles também perseveram na santidade. E quem persevera na santidade, ele persevera nos mandamentos. E quem persevera nos mandamentos está no caminho do Senhor. E quem estiver no caminho, meu amigo, será glorificado com ele. Pois escrito está que é necessário que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, guarde esta mensagem. Que você, ao ouvir esta mensagem, possa, de uma vez por todas, se afirmar com Jesus. E prestar atenção a uma coisa, que nós não estamos firmados em tapetes, onde qualquer um pode puxar. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E essa, a palavra do Senhor fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecerão firmes, avantes, pois ainda existe um povo de oração. Queridos, muito obrigado, que Deus te abençoe.